Seja T grande de T pequeno, a temperatura em Windhoek, na Namíbia, medida em graus Celsius quando se passaram T horas após a meia-noite num determinado dia. A tabela abaixo lista alguns valores selecionados dessa função. Então tá aqui a tabela, né? Lembrando sempre que 13 aqui, ó, 13 horas, é a mesma coisa que 1 hora da tarde. É ou não é? Então vamos lá, olha só. Quando a temperatura aumentou mais rápido? Então essa é a pergunta. Será que foi entre 6 da manhã e 9 da manhã? Entre 9 da manhã e 1 da tarde? Ou a temperatura aumentou na mesma proporção nos dois intervalos? Bom, para eu saber isso, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular a variação na temperatura dividido pela variação no tempo. É ou não é? Então aqui é o seguinte, ó, vai ser a variação na temperatura, ou seja, a variação do T grande, dividido pela variação no T pequeno. Esse triângulo aqui é a letra grega delta, que significa variação. E aqui então vai ser o seguinte, ó, você percebe que para esse primeiro intervalo aqui, ó, entre 6 da manhã e 9 da manhã, daqui para cá, né, transcorreram 3 horas, certo? E a temperatura aumentou quanto aqui? Ó? Daqui para cá aumentou 6 graus. 6 graus Celsius. Beleza? Aumentou essa temperatura aqui. Aí aqui vai ser o seguinte, então. Para essa primeira opção, nós vamos ter delta do T grande sobre o delta do T pequeno igual a 6 graus Celsius dividido aí por 3 horas. Certo? Ou seja, foram 6 graus Celsius que aumentaram em 3 horas. E isso aqui, ó, se eu efetuar a divisão, eu vou ter uma variação na temperatura aí nessas 3 horas de 2 graus Celsius por hora, certo? Então foi isso aqui que variou a temperatura a cada hora em média aí, né? E agora, entre 9 da manhã e 1 da tarde, será que vai ser a mesma coisa? Perceba o seguinte, ó, daqui para cá a temperatura aumentou novamente 6 graus Celsius, olha aí. Então eu estou tentado a responder que é a última aqui, ó, que aumentou na mesma proporção. Porém, de 9 da manhã para 1 da tarde, de 9 às 13, eu tenho uma variação aqui, ó, de 4 horas. Então você percebe que aqui variou 3 horas, aqui variou 4 horas. Então a temperatura cresceu os mesmos 6 graus Celsius, mas em 4 horas. Isso quer dizer que a temperatura cresceu mais aqui, ó, nesse primeiro intervalo. É ou não é? Mas vamos calcular aqui só para a gente ter melhor essa noção. Então a variação no T grande sobre a variação no T pequeno vai ser igual a 6 graus Celsius, só que em 4 horas nesse caso aqui, certo? E isso aqui, para a gente efetuar a divisão e poder comparar diretamente, isso vai dar quanto? Ó, 6 dividido por 4 dá 1,5, 1,5. Então é 1,5 graus Celsius para cada hora, que foi a variação, a variação média aqui nesse intervalo das 9 da manhã e 1 hora da tarde. Aqui você percebe nitidamente, então, ó, que 2 graus Celsius a cada hora é uma variação mais rápida que 1 grau Celsius e meio por hora. Então, quando variou mais aqui? Variou, a temperatura aumentou mais rápido? Aqui, ó, entre 6 da manhã e 9 da manhã. Tá claro? Então, por isso que eu respondi essa primeira opção aqui, beleza? Até o próximo vídeo.